Olá, que bom estarmos com você. Vamos estudar a lição 12 já desse trimestre sobre o livro de Deuteronômio. E o tema dessa semana, o título da lição dessa semana é bastante interessante, que na verdade, a segunda parte do que começamos na semana anterior. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio no Novo Testamento. Nós vamos analisar o uso que autores do Novo Testamento e personagens do Novo Testamento fizeram do livro de Deuteronômio. Em que situações e assuntos Deuteronômio foi usado. E nós começamos por um caso clássico, né? O primeiro item da nossa agenda é a tentação de Jesus. É interessante que nós sempre dizemos assim, Jesus, quando foi tentado, sempre respondeu com a palavra de Deus. O que a gente às vezes não atenta é que Jesus responde sempre com a palavra de Deus e responde baseado no livro de Deuteronômio, num discurso de Moisés. Então, por exemplo, na primeira tentação, aquela tentação que o diabo tentou Jesus para transformar pedras em pães, Jesus citou Deuteronômio 8, verso 3. Nem só de pão viverá o quê? O homem. Era uma situação com Israel, que precisava confiar em Deus e não confiou. E então o Deuteronômio 8 diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus cita isso para o diabo, que o estava tentando em transformar as pedras em pães, numa atitude para benefício próprio apenas, né? Na segunda tentação de Jesus, quando o diabo leva ao pináculo do templo e diz para ele se atirar de lá, que os anjos iam cuidar dele, Jesus citou Deuteronômio 6, verso 16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá, que era um lugar onde Israel parou naquela jornada do Egito para Canaã. Na terceira tentação, que o diabo disse que daria tudo para Jesus se Jesus o adorasse, se prostrasse diante dele, Jesus citou em resposta Deuteronômio 6, verso 13. Diz assim, temam o Senhor, o seu Deus, e só ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. Você percebeu? Não só a importância de a gente conhecer a palavra, como também a importância de obedecer a palavra, porque numa hora de tentação, numa hora de decisão crucial entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, nós podemos ter a força para darmos a resposta certa e tomarmos a decisão certa. Foi o que Jesus fez neste caso. Bem, mas o nosso estudo prossegue. O segundo tópico da semana tem a ver não com Jesus, mas com o apóstolo Paulo agora. E o apóstolo Paulo cita, por exemplo, Deuteronômio 21, 23, quando ele aplica isto a Cristo, e ele diz que Jesus se tornou maldição por nós. Cristo, diz Paulo, nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, Gálatas 3,13. Então Paulo aqui está mostrando que ninguém a não ser Cristo pode resgatar um condenado da condenação da lei. Nós sabemos que a maldição da lei vem para os que desobedecem, né? Porque a lei nos mostra o pecado e ela também, logicamente, mostra que nós, como pecadores, devemos ser punidos. Então, o apóstolo Paulo usa um texto de Deuteronômio para falar exatamente dessa questão do que Jesus fez por nós, do seu sacrifício, que ele foi pendurado no madeiro. Então ele retira isso lá do Velho Testamento. Há um outro personagem bíblico que usou o livro de Deuteronômio, né? Que é o apóstolo Pedro e que é o autor de Hebreus, muito discutido quem seria esse autor de Hebreus. Mas ambos usaram o livro de Deuteronômio. Por exemplo, no discurso de Atos 3, verso 22 em diante, Pedro aplica um texto de Moisés, que é Deuteronômio 18, verso 15. Ele diz assim, pois disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta, como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Então, aqui o que temos? Nós temos o caso de Estevão, que mais tarde também faz essa mesma aplicação, em Atos 7,37,
E do que ele está falando? Quem é esse profeta que devia ser ouvido? Logicamente, tanto Pedro quanto Estevão aplicam esse texto de Deuteronômio, de que Deus iria levantar dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no, referindo-se ao profeta maior, que era o próprio Jesus Cristo, aquele que trouxe a revelação de Deus de forma clara, de forma direta e encarnada, a palavra encarnada de Deus. Então você percebe que os autores do Novo Testamento tomam textos do Velho Testamento e eles aplicam esses textos ao próprio Jesus, que é o caso aqui. Moisés disse, você vai levantar um profeta maior do que eu. E aí eles dizem que esse profeta, na verdade, era quem? O próprio Jesus, que era a palavra, a revelação encarnada de Deus. Já em Hebreus, capítulo 10, 28 a 31, ele cita Deuteronômio 17, verso 6. Ele diz assim, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. Hebreus então pergunta, quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Hebreus 10, 29. E na sequência, Hebreus 10, 30, ele cita agora Deuteronômio 32, 35, dizendo que a vingança pertence a Deus e ele mesmo julgará o seu povo. Ou seja, ele está tomando citações do Antigo Testamento justamente para colocá-las no sentido de mostrar que, assim como aquelas pessoas sofriam um castigo lá no passado, né, e pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas elas poderiam até ser mortas, imagine você quem negasse ao próprio Jesus. Ele também tinha um testemunho contra ele, né? Estava insultando o Espírito da graça. Ele está falando aqui de condenação, no sentido de condenação no fim, né? E ele então conclui dizendo que esta vingança pertence a Deus e ele mesmo julgará o seu povo. Bom, para a gente terminar, eu queria concluir, naturalmente, pedindo a você que leia Deuteronômio 10, verso 17. Esse texto diz assim, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. O que esse verso indica? Esse verso indica que Deus não faz acepção de pessoas. E o que significa fazer acepção de pessoas? E o que isso tem a ver com o próprio Evangelho de Cristo? Essa é uma boa pergunta, né? Significa que Deus é justo com todos, independente da sua condição física, social, moral e até espiritual. Então, o meu desafio para você é para você dar uma pesquisada na lição de terça-feira, voltar a ela, né, para obter uma resposta a essa questão e discutir um pouquinho sobre esse assunto da acepção de pessoas. Às vezes, sem querer, querendo, né, a gente comete esse pecado de discriminar pessoas, seja na igreja, seja fora da igreja. Então, como é que a gente pode se inspirar em Deus para que isso não aconteça? Ok? Então pense um pouco sobre isso, analise e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até lá.